Pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho sobre arquitetura. Eu sei que o evento é de desenvolvimento, mas desenvolvimento e arquitetura tem tudo a ver. Quem aqui faz algo de arquitetura ou já fez algo de arquitetura? Joia, um monte de gente. Eu também. Meu nome é Alexandre Nardi, eu trabalho na Microsoft como Enterprise Architect. É um grupo de América Latina e a gente presta serviço no Brasil e em outros países também, né, aqui do nosso lado sul. Tá? Então, fiquem à vontade para me interromper, para questionar, para perguntar. Tá? Não precisa acreditar em tudo que eu falo, não. Fiquem à vontade. Tá bom? Bom, vocês já viram alguma vez essa imagem aqui? Ó? Quem já viu isso, levanta a mão. Isso daí é uma casa na Inglaterra chamada de a Casa de Winchester. A misteriosa Casa de Winchester. Essa casa ela demorou 38 anos para ser construída. Ela foi construída por mais ou menos 58 construtoras diferentes nesse tempo todo, né? E ela foi feita como puxadinho. Vamos fazer um quarto a mais. Pum, fez um quarto a mais. Agora, não gostei desse, vamos fazer um outro. Vamos fazer um banheiro, vamos fazer um sótão, vamos fazer alguma coisa. E foi crescendo. Essa casa foi crescendo inteirinha como puxadinho. Olhando por fora não parece que ela é bonita, né? Por fora ela é bonitona. Mas por dentro, essa é uma casa que tem, por exemplo, mais de 60 portas que dão na parede. Você abre a porta, não tem nada, parede. Tem escada que não termina em lugar nenhum. Tem clarabóia que dá no teto, no piso. É um monte de coisa desse tipo. Por quê? O que faltou aí? Um arquiteto. Faltou um arquiteto para construir esse tipo de coisa aqui. Tá joia? Bonitinho, né? E no software? Ou em TI, de uma forma geral? Em que cenário, em que caso eu precisaria de um arquiteto? Aqui, ó. Chega mais perto. Aí. Aqui eu preciso de um arquiteto. Quando você fala assim, você tem um diagrama da sua rede, eu quero te mostrar isso daqui, falta um arquiteto. Concorda? É bonitinho, fica legal para decorar a parede da sala das crianças, lá no prezinho, esse tipo de coisa fica bem legal. Né? Mas, como um diagrama de arquitetura, digamos que está faltando alguma coisa aí. Alguém consegue citar algo que esteja faltando aqui? Qualquer coisa? Vai, gente, vai. Eu perguntei primeiro, vocês respondem. Eu não tenho aqui, por exemplo, um domínio dizendo essa área é segura, essa não é. Isso não tem. Qualquer diagrama de arquitetura física deveria ter isso. Concorda? É uma das coisas que está faltando. E muito mais. Por isso precisa de um arquiteto. Tá? Esse é um exemplo de arquitetura de infra. Poderia ter arquitetura de software também? Poderia. Também poderia ter arquitetura de software. Deixa eu mudar por aqui mesmo. Então tá. O que é um arquiteto, então? De TI. Veja que eu não estou falando de arquiteto de solução, não estou falando de arquiteto de infra, não estou falando de arquiteto de negócios, nem de informação, nem Enterprise Architect. Estou falando o que falta aqui, qual que é uma característica de um arquiteto? O que é um arquiteto? Vários de vocês já fizeram algo de arquitetura. Então, o que é um arquiteto? Oi? Um arquiteto organiza coisas. É uma das características de um arquiteto. O que mais? Ele tem a visão? Ele tem a visão do que tem que ser feito. Deixa eu plagiar a sua palavra. Visão. Esse cara ele tem a visão do que precisa ser feito, com certeza, e ele tem a visão de aonde isso que precisa ser feito vai chegar lá na frente. Tá? É uma visão muito mais voltada à visão de negócios do que propriamente uma visão de tecnologia. E, principalmente no arquiteto de TI, é um cara que tem, dado o conhecimento de negócios, a visão de como a tecnologia atende aquele ou aqueles cenários de negócio que eu quero resolver. Tá? Isso é uma coisa que o arquiteto faz, é uma das coisas que o arquiteto faz. Assim como o arquiteto de construção, né, da construção civil, assim como esse arquiteto é um cara que estuda com essa visão, estuda com criatividade, com a solução de problemas. Ele sabe os desafios, não todos, mas sabe os desafios que os engenheiros vão se sujeitar depois. Né? O engenheiro ele vai construir algo que o arquiteto propôs, desde que aquilo seja factível. Em alguns casos não é factível. Ok?
Essa que é a ideia. Então, um dos objetivos de um arquiteto é saber, é ter essa visão, é ter esse conhecimento para conseguir, dada uma necessidade, bolar uma solução, seja uma solução de software, uma solução de infra, uma solução de negócios, uma solução de informações, uma modelagem, qualquer coisa do gênero. Esse cara que faz esse desenho e propõe como parte da arquitetura dele. Isso que é um arquiteto. Ou, assim é mais bonito. Ó. Legal, né? Estrategista. Caímos num outro problema igual. O que é estratégia? O que é estratégia? Sem saber o que é estratégia, isso aí não serve para nada. Mas fica bonito. O que é estratégia? Um plano. É um plano. Estratégia é um plano para chegar em algum lugar. Ok. No nosso caso, eu quero resolver um problema de fraude, por exemplo. Então, eu preciso bolar um plano, bolar uma estratégia para atacar o problema de fraude. Esse plano pode passar por atividades ou tarefas, de uma forma geral, de marketing, né, do governo, por exemplo. Eu faço parte do governo, eu quero trabalhar em cima de fraudes. Né? Reduzir fraude do ICMS, por exemplo. Foi um projeto que a gente participou uns anos atrás. Então, eu quero trabalhar em cima disso. Eu posso ter, dentro dessa minha estratégia, um planejamento de marketing, um planejamento junto aos consumidores finais, um planejamento onde o consumidor, quando pede uma nota fiscal, vem algum benefício para ele. Isso faz parte da minha estratégia. E também, como é que TI vai me suportar nessa estratégia. Então, como é que eu vou controlar quem está gerando nota fiscal, quem não está, quem está emitindo corretamente a nota fiscal, se aquela nota fiscal realmente corresponde a uma mercadoria sendo entregue num lugar, ou se aquilo é falso. Então, isso tudo passa pela minha estratégia de negócios. Então, eu agora, como um arquiteto, eu passo a ser o estrategista que liga tecnologia a negócios. Essa é a ideia desse cara. Ah, mas eu já fiz isso, eu não sou arquiteto no meu título. Pois é, mas essa é uma das características do arquiteto. Não é específica dele, não é exclusiva do arquiteto, mas o arquiteto tem essa característica. Bom, e a profissão do arquiteto existe? Não. Agora está começando a existir. Agora está começando a ser criada a profissão do arquiteto. O arquiteto de TI. Né? Não arquiteto de... O outro já tem o CREA faz tempo. Né? O arquiteto de TI. Esse cara está começando a virar um profissional da área de TI. Assim como o desenvolvedor é um profissional da área de TI, o arquiteto também é um profissional da área de TI. O cara que lida com a operação do dia a dia também, o cara que faz a modelagem de dados, um DBA, um DA, esses caras todos são profissionais da área de TI. O arquiteto também. E algumas instituições, alguns órgãos, a maior parte deles não sem fins lucrativos, né, eles tentam consolidar, de alguma maneira, o que é a profissão do DBA, do desenvolvedor, etc., e do arquiteto. Algumas formas, algumas dessas instituições. O Open Group, que faz o TOGAF. Já ouviu falar em TOGAF? Quem já ouviu, levanta a mão. Já é. O que é o TOGAF? O TOGAF é um framework. Né, framework é bonito, né, também, arcabouço. Parece palavrão. Né? É um arcabouço, tá, para desenvolver arquiteturas de software. Para isso que serve o TOGAF. Então, ele tem lá toda uma forma de evoluir as arquiteturas. Vocês já ouviram falar em processo iterativo de desenvolvimento, né? Com certeza. Então, desenvolvo uma iteração, desenvolvo a próxima, a próxima, a próxima, e em cada iteração eu entrego alguma coisa. Do ponto de vista de arquitetura, sendo que agora eu sou o estrategista tecnológico para negócio, voltado para negócio. E eu sou agora esse arquiteto. Tá? O que eu vou entregar em cada uma da iteração? Em cada uma iteração. Em cada iteração, eu tenho que entregar valor para o negócio. É isso que eu tenho que entregar. Então, eu fazer uma versão nova de alguma coisa, só porque vai ficar mais rápido, não sustenta. Só porque vai ficar mais rápido não se sustenta. Tem que ser mais do que isso. Tá? Tem que ser, eu vou fazer essa iteração nova, porque com essa iteração, os usuários vão poder usar determinadas funcionalidades que vão trazer, por exemplo, redução de custo, vão trazer mais clientes, vão trazer alguma coisa voltada para negócio. E aí você sustenta o projeto. Quem aqui já fez projeto de BI?
Business Intelligence. Né? BI é o projeto certo para dar errado, né? É verdade, é verdade. Por quê? Toda empresa tem um data warehouse e tem um projeto de BI lá. Toda empresa tem. Só que em muitas dessas empresas o projeto para no meio. Ou para depois da primeira versão. Isso aqui fica para a versão 2. Nunca tem versão 2. Quando tem, a 3 não chega, de jeito nenhum. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa faz uma iteração de um projeto de BI sem ter um ganho grande, um ganho considerável em termos de valor de negócio. Não tem. É só alguma coisa que tecnologicamente vai trazer algum benefício, mas não mapeado diretamente em negócio. Então, ali no meio do caminho, num projeto que geralmente demora 3, 4, 5 anos, muda uma diretoria, muda o contexto econômico do país e assim por diante, ou seja, tem alguma mudança fora do projeto que faça com que o projeto seja descontinuado. Tá? Então, projetos de BI são os projetos perfeitos para serem abandonados. Tá? Então, para não abandonar, o que a gente faz? Ciclos curtos, agregando sempre valor de negócio. É essa a ideia. Fala. A pergunta foi, esse conceito está parecido com o do Product Owner. Né? Então, qual que é a diferença dos dois? Né? A pergunta é essa. Tá? A diferença dos dois é, um Product Owner, ele é o dono de uma determinada linha de produto que resolve um problema específico. Tá? O arquiteto é um cara um pouco mais abrangente do que isso. O arquiteto ele pode, dependendo do tipo de função dele, ter ou não conhecimento de tecnologia. O Product Owner não necessariamente tem. O arquiteto pode ter ou não. Se for um arquiteto de negócios, ele tem pouca visão de tecnologia. Se for um arquiteto de software, de solução, por exemplo, ele tem maior conhecimento de tecnologia. Tá? Então, eu diria que várias funções do Product Owner são funções, ou características, vamos dizer assim, né? Essas características são também características de arquitetos. Tá? Mas o Product Owner ele tem um foco mais fechado ainda do que o arquiteto. Eu colocaria dessa maneira. Quem mais? Bom, existem outras certificações, outros grupos e tal. E o que eu vou mostrar aqui para vocês, eu escolhi um para a gente percorrer, é o IASA. IASA, é a mesma coisa. Né, que esse nome ele vem de International Association for Software Architecture, mas depois mudou porque é para arquitetura de uma forma geral, não é mais só para software architecture. Então, hoje em dia, a sigla não significa mais isso, não é mais uma sigla, é simplesmente um nome. ISA, por quê? Porque sim. Né? O que eu vou fazer? É a vida. Tá? Agora ficou porque sim. Tá bom? E vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso. Você, na evolução da sua carreira como arquiteto, quer se certificar? Bom, existem... Todos esses daqui têm provas de certificação, você pode ir atrás, estudar, praticar, etc., e fazer prova. Tá? Mas o que eu gostaria de percorrer aqui um pouco com vocês não é certificação. Se tiver curiosidade, a gente fala um pouquinho sobre certificação depois. Tá? Mas não é essa a ideia. A ideia é trazer para vocês o seguinte, pegar uma dessas instituições, eu peguei o ISA, né, e percorrer o que eles consideram que seja importante para um arquiteto. O que o arquiteto tem que ter? Tá? Essa que é a ideia, então, do que a gente vai conversar agora. Puxa, legal. Eu quero virar um arquiteto. Essa é uma pergunta comum. Na vira e mexe, consultores, desenvolvedores, perguntam. Eles falam, puxa, eu quero ser arquiteto. Legal. Você sabe o que o arquiteto faz? Mais ou menos. Bom, então primeiro vai ver o que o arquiteto faz. Aí viu o que o arquiteto faz. Agora eu quero ser mesmo um arquiteto. Joia, por onde eu começo? O que eu preciso para virar um arquiteto? Okay? Um arquiteto ele é um super desenvolvedor? Não. Ele é um gerente de produtos? Não. Mas ele tem alguns conhecimentos de desenvolvimento, ele tem conhecimento de gerente de produto, ele tem conhecimento de infraestrutura. A arquitetura é uma área bastante abrangente. Tá? Ela é bem ampla. E isso, às vezes, confunde as pessoas. O cara não sabe por onde começar, de tanta coisa que tem para ver. Tá? Então, a gente percorre aqui alguns dos principais elementos que um arquiteto deveria ter, e você coloca isso no seu plano de carreira. Fala, poxa, se eu conseguir colocar 2 ou 3 desses pontos para exercitar em cada projeto em que eu participe, já você está evoluindo na direção de virar um arquiteto. Isso aqui eu já tenho. Ótimo, então esse daqui você só mantém. Esse outro aqui eu não tenho. Bom, então vou ter. Precisa ter todas as capacidades e as competências que eu vou colocar aqui? Não. Tudo não.
Tá? Se você olhar no final aqui e falar, puxa, se eu souber tudo isso daqui, você vai ser um super arquiteto, cara. Não precisa de tudo isso. Tá? Mas é bom saber quais são os principais skills, né, as principais capacidades que se espera de um arquiteto. O IASA ele divide essas capacidades em 5 pilares. Tá? Essa foto eu que tirei. Ficou legal, né? Essa ficou legal. Tá? Então, ele divide em 5 pilares. Aqui tem 8, eu sei, mas são 5. Tá? Eu sei, alguém já contou e já viu que tem 8. Quem já tinha contado? Desenvolvedor não perde uma. Quem é desenvolvedor? Os mesmos, né? Legal, vocês não perdem uma. Mas hoje eu não vou mostrar uma linha de código para vocês, viu? Não vou mostrar nenhuma. Escapei. No IASA, o que eles consideram são 5 pilares, que ficam aqui embaixo, que formam uma base comum de conhecimento que todo arquiteto deveria ter. Então, todo arquiteto deveria ter essas coisas que vão aparecer aqui embaixo. E depois existem algumas outras capacidades, algumas outras características específicas de cada disciplina de arquitetura. Do arquiteto de informação, do arquiteto de infraestrutura, de negócios, do arquiteto de soluções. Cada um desses arquitetos tem algumas características particulares. Tá? E o arquiteto corporativo, que deveria ter conhecimentos não tão aprofundados quanto um arquiteto de infraestrutura na área de infraestrutura, mas tem que conhecer a arquitetura de infraestrutura. Não tão profundos em arquitetura de soluções, mas deveria ter conhecimento de arquitetura de soluções. E assim por diante. Pô, então, o arquiteto corporativo ele não entende nada de tudo, é isso? Não. Geralmente, esse cara veio de uma dessas áreas. Então, ele é especialista numa dessas áreas e tem conhecimento das outras. Essa aqui é a ideia desse cara. Vamos dar uma olhada em quais são os pilares. Eu deixei os termos aqui dos pilares em inglês mesmo, porque assim fica mais fácil depois de você mapear com o que você vai ler por aí. Deixa eu já colocar os 5 aqui. Tá. Então, nós temos lá. Design. Bom, desenho de solução. Você vê que casa para todo mundo? Desenho de solução de infraestrutura, desenho de solução de soluções. Né, de software, por exemplo. Tá? Desenho de solução para negócio. Então, uma solução de negócio que atende determinada necessidade. Tá? E assim por diante. Human Dynamics. Human Dynamics é lidar com pessoas. Isso é Human Dynamics. Pô, mas isso é importante para um arquiteto? Gente, isso é importante para todo mundo. Se você não souber lidar com pessoas, você está roubado. Você está lascado se não souber lidar com pessoas. Oi? Vai pedir um aumento se você não sabe lidar com pessoas. Vai sair briga. Sai briga. Tá? Então, não dá certo. Você tem que saber lidar com pessoas. Em qualquer profissão, tá? Na de arquiteto, é importantíssimo que você saiba lidar com pessoas, porque é o que você faz o tempo todo. Se você é o estrategista de tecnologia para negócio, você vai falar, cara, de tecnologia e de negócio, você vai ficar no meio do campo. Se não souber conversar direito com os dois, você está frito. E conversar no nível que os dois entendam. Você tem que conversar com um cara de tecnologia em termos tecnológicos, conversar com um cara de negócios em termos de negócios. Ok? Então, você vai num banco, né, numa empresa da indústria financeira, você vai lá num banco. Então, chega ali, o cara coloca um problema para você, que é um problema de transações que ele tem, etc. e tal. Se você não conseguir abstrair um pouco disso e entender, poxa, mas esse problema de transações, ele afeta o que em termos de negócio para você? Ele afeta o seguinte, meu amigo, para cada transação que o banco faz, eu tenho meio centavo, por exemplo, de lucro. Então, se eu tenho 1 zilhão de transações, eu tenho meio de 1 zilhão, né, de lucro, tá? De centavos de lucro. Ok? Então, você está lidando diretamente com os números que interessam para esse cara, e esse cara vai entender como é que isso afeta o negócio dele. Tá? Então, o banco precisa ter o lucro dele. Tá? Então, ele vai em cima disso. Isso é o Human Dynamics. A gente vai entrar em cada um deles daqui a pouquinho. Atributos de qualidade é o que o pessoal, em geral, chama de atributos ou características ou recursos não funcionais. É onde entra segurança, escalabilidade, manutenibilidade. Não pede para repetir essa, que essa é difícil. Né? Tem algumas palavrinhas desse tipo que toda arquitetura tem que levar em consideração e tem que fazer um balanceamento. Se você for, para cada software desenvolvido, tentar fazer com que seja um software sempre escalável, portável, altamente seguro, performático e assim por diante, vai ficar caro demais.
Normalmente você não tem essa grana. Você tem que balancear. Então, eu vou comprometer um pouquinho do desempenho para colocar mais segurança. Eu vou comprometer um pouquinho da escalabilidade para aumentar a disponibilidade. E assim por diante. Você tem que balancear esses fatores, esses atributos, e decidir qual ou quais deles você vai dar mais ou menos importância. Isso afeta diretamente o custo das soluções e pode viabilizar ou inviabilizar a criação de uma determinada solução. O ambiente de TI, então, é onde aquela solução vai ser implantada. Então, por exemplo, vou fazer uma solução. Aqui no evento tem uma thread que é de cloud, né? Vou implantar na nuvem. A nuvem tem um ambiente característico. Não, vou implantar on-premise. On-premise tem outra característica específica dele também. Tá? Então, cada ambiente desses tem as suas características. E você tem que saber em qual situação, em qual contexto, aquela solução que você vai desenvolver, o que você vai propor, se encaixa. Ui, pulou, peraí. Estava com um timer. Isso era para eu não me empolgar. Isso. Tá? E, finalmente, o Business Technology, que é você, como arquiteto, aonde aquela solução atende os requisitos de negócio. Esse daqui é um dos mais importantes dentre os que são vistos pelo IASA. Então, se eu tivesse que classificar para vocês, olha, você vai estudar para passar na certificação do IASA, por exemplo. Não é essa a ideia, tá? Mas vamos supor que você fosse fazer isso. Eu tenho pouco tempo. Onde eu me dedico mais? No último. Dedique-se bastante nesse último, porque é o que é mais cobrado. Tá? É cobrado cada vez mais de um arquiteto que o arquiteto tenha essa visão de negócios. Então, se ele não tiver, isso complica um pouquinho a vida. Tá? E nota a figurinha que eu escolhi para colocar no Business Technology Strategy. Vamos começar por ele. É um handshake, né? De quem com quem? A meia chance, né, gente? Negócios e TI. Tem que ser um acordo, não tem que ser uma luta, não tem que ser uma briga. E em muitas empresas é briga. Então, TI fala uma coisa, negócio fala outra. E quando algo dá errado, um bota a culpa no outro. É natureza humana. O ser humano faz isso muitas vezes. Né? Então, tem até um fluxogramazinho, né? Deu alguma caca. Né? Pode colocar a culpa em alguém? Coloque. Não pode? Então faz um negócio desse? Mais ou menos isso. Isso acontece no mundo dos negócios também. As competências que esse cara deveria ter. Tá? Aqui tem algumas dessas competências. Então, dá uma olhada. Você tem lá, fundamentos de negócios. Então, você vai atender a indústria financeira, saiba o que é a indústria financeira. Tá? Saiba como é que se mede resultado numa indústria financeira. Então, você tem que saber, por exemplo, o que é um ROI, né, retorno de investimento, o que é time to market, o que são alguns desses termos que são bastante comuns, você tem que saber. E tem que saber por quê. Por dois motivos. Para conseguir dialogar com o cara de negócios, em termos que eles entendam, né, sair falando para ele de .NET, de Java, de workloads e etc., não vai rolar, não vai dar certo. Tá? Você tem que falar nos termos que ele consiga entender. Então, esse é um dos motivos pelos quais você deveria saber usar esses termos. E o outro motivo é para que você saiba como medir o resultado daquilo que você vai propor. Eu vou propor uma arquitetura que funciona dessa maneira, assim, 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 vai ser implantado nesta prioridade, seguindo essa prioridade, e o retorno que vai dar vai ser medido de acordo com estas métricas, por exemplo, o ROI, tá? Em tanto tempo, e vai ter que atingir tal ponto, vamos dizer. Isso é importante, gente, e quase ninguém faz. Quase ninguém consegue mapear o resultado para negócios que uma solução de TI está trazendo, de forma bem específica. Ninguém consegue mapear. Ninguém é modo de dizer, claro, né? Tem muita gente que faz, mas eu estou só dando uma exagerada, né? Para ficar mais dramático o negócio. Tá? Mas o cara não mapeia. Então, que benefício isso daqui me trouxe? Melhorou o desempenho em 30%. Puxa, legal. Quer um exemplo? Olha lá, o cara vai no caixa eletrônico. Vou lá no caixa eletrônico, boto o cartãozinho, o dedinho, essas coisas todas, né? Pá. E falo para ele, faça um saque, por exemplo. Do momento que eu apertar, faz o saque, até ele falar ok, demora meio segundo. Vamos arredondar para simplificar a vida? 1 segundo, vai. 1 segundo. Isso significa, clique, voltou. Ok? Isso deve dar mais ou menos 1 segundo. Clique, voltou.
Beleza. Aí o cara vai, trabalha meses, e fala assim, rapaz, consegui reduzir pela metade o tempo. Agora é meio segundo. Clique, voltou. Para o usuário final, que diferença fez? Nenhuma. Não fez diferença nenhuma se é meio segundo, se é um segundo. Então, em termos de negócio, qual que foi o benefício dessa super redução de tempo, dessa melhoria de desempenho? Zero. Agora, o meu servidor ele tem uma capacidade de processar um determinado número de transações por unidade de tempo. E eu melhoro esse desempenho. Aí sim, aí faz diferença. Agora, no caixa eletrônico, lá no final, tanto faz. Então, por isso é importante saber o que o negócio quer e como é que eu vou medir e mostrar para ele o resultado em termos daquilo que ele quer. Tá? Outro ponto importante, conformidade. Conformidade é algo que a Microsoft, por exemplo, a gente tem muito critério, muito cuidado com conformidade. Tá? Então, se alguma coisa está em conformidade, geralmente com alguma política. Tá? Então, a gente tem lá um monte de política dentro da empresa, você tem que seguir aquelas políticas. Se você não seguir aquelas políticas, você está em não conformidade com aquelas políticas. Tá? Então, por exemplo, política de privacidade. Vocês ouviram o enrosco que foi divulgado agora no fim de semana? Porque o governo está invadindo, está pegando informações privadas, ligações e tal. Não sei o quê. Isso é uma falta de conformidade brutal com a política de privacidade que o governo propõe para os cidadãos. Ó, cidadão, dá aqui seus dados são privados, eu não vou passar para ninguém. Aí vem alguém e consegue pegar. Fala, pô, cadê a privacidade? Não tem privacidade. Tá? Então, esse é um exemplo de conformidade. Tá? Suporte à decisão. Lembra que eu falei do BI? BI, por exemplo, é um caso típico de ferramenta de suporte à decisão. Né? Ele permite que você faça uma mastigação em cima dos dados para analisar e venha um determinado resultado que te dê uma tomada de decisão mais inteligente. Daqui a pouco eu vou entrar no exemplo desses. Gestão de conhecimento, a mesma coisa. Uma empresa, como, por exemplo, vou citar a Microsoft, porque eu estou lá, tá? Mas em várias empresas vai ver a mesma coisa. Você tem lá na Microsoft 100 mil funcionários. É mais ou menos esse o tamanho da empresa mundo, né? Não no Brasil, no mundo. Tá? É mais ou menos esse o tamanho da empresa. Tá, você tem 100 mil funcionários. Aí o cara vai e desenvolve uma partezinha do kernel do Windows 8. Tá? Foi lá e desenvolveu aquela parte. Puxa, legal, produziu uma série de coisas, descobriu um monte de coisa para poder desenvolver aquilo, e aí ele sai da empresa. Ele vai para uma outra empresa, ou se aposenta, ou faz qualquer coisa assim. Perdi o conhecimento desse cara. Eu não posso perder o conhecimento dele. Outro caso, dentro das empresas que têm áreas de consultoria. Tá? Qualquer empresa que tenha consultoria, mesma coisa. Eu vou num determinado cliente e faço um projeto para aquele cliente, eu tenho agora um conhecimento específico do uso daquela tecnologia para aquele cliente, ou para aquele tipo de cliente. Se eu não persistir isso em algum canto, esse conhecimento em algum canto, quando eu sair da empresa, a empresa perde esse conhecimento. Então, por isso, gestão de conhecimento é algo que está sendo muito levado em consideração ultimamente. Tá? E cada vez mais com a evolução do perfil dos profissionais. Que antes o cara entrava na empresa e se aposentava naquela mesma empresa, né? Trabalhava 30 anos, 35 anos para a mesma empresa. Hoje em dia isso está cada vez mais raro. O cara entra na empresa, daqui 2, 3 anos muda. É bastante frequente isso. Então, cada vez mais eu tenho que me preocupar com a gestão de conhecimento também. Então, essas são algumas das características, algumas das competências que um arquiteto deveria ter. Outra coisa que está lá em cima, análise de indústria. O que é análise de indústria? O cliente quer, por exemplo, conhecer cloud. Aproveitar cloud é o tema, né? Big Data, cloud, o que você quiser. Tá? Então, cloud. O cliente quer trabalhar com cloud. Tá bom. Eu quero saber o seguinte. Quem mais está trabalhando com cloud e quão maduro está o tema cloud no mercado como um todo? Porque é o seguinte, eu sou de uma empresa mais conservadora. Eu só vou investir em alguma coisa se aquilo já estiver consolidado. Eu sou conservador. Então, eu quero saber se cloud é um tema já consolidado ou não. Então, eu vou ver em cima de dados de análise de indústria, do Gartner, da Forrester, McKinsey e assim por diante. Vou em cima desses caras e pego dados estudados por eles para saber onde é que está aquele tema. Ah, não, eu sou arrojado. Eu quero trabalhar com tudo que for novo. Tem gente que faz isso.
Né? Mas, puxa, você corre o risco de trabalhar com versão beta, não tem problema. Eu quero trabalhar com isso porque, para mim, é um diferencial competitivo, porque associa o nome da minha empresa com inovação. Ok, justo, faz sentido, tá bom. Né? Essa tendência é alguma coisa, o cloud, é um tema que já está maduro ou não? Ah, não, cloud, o pessoal já está falando faz 10 anos já. Isso aí não vai trazer nada para a tua imagem de inovação, esquece. Né? Claro, eu estou chutando, né? Cloud é bem mais novo do que isso. Tá? Mas algum tema que fosse um tema mais antigo. Ok? Então, aqui tem algumas das características que esse arquiteto deveria ter no que diz respeito a conhecimento de negócios. Um outro exemplo aqui, ó, falando em tendências de indústria. Aqui eu tenho algumas tendências de indústria, são 5 tendências, de 5 instituições diferentes, cada um deles levantou, identificou uma dessas coisas aí. E, por exemplo, e aí eu tenho, já deixei, né, em negrito, pagamento em dispositivo móvel. Isso é interessante. Você já imaginou que legal você ir na Copa ou na Olimpíada? Sentar lá, né? Sentei na plateia, pô, queria tomar uma cervejinha. Né? Lá pode. Né? Queria tomar uma cervejinha. Aí você puxa o celular, digita alguma coisa, e o cara traz a cervejinha para você. Né? Legal. Eu tive um colega que fez, como não tinha esse tipo de coisa, ele estava vendo a Copa das Confederações. Então, ele foi ver Espanha e Tahiti. Né? O 10-0, lembra? Então, ali não tem problema, porque se você sair para pegar a cerveja e perder um gol, daqui a pouco tem outro, não tem problema. Mas num jogo que termina 1-0, não tem replay, não. Né? Perdeu. Tá? Ou tem que esperar o intervalo, aí quando dá o intervalo, todo mundo vai pegar a tal da cervejinha, tá? E você entra na fila e pega. Tá? Qual é a experiência desse usuário? É péssima. É péssima. Ah, mas já melhorou, porque agora o lugar é marcado. Verdade. Já melhorou. Mas ainda pode melhorar mais ainda. Tá? Então, pagamento com dispositivos móveis é um exemplo de algo que está atraindo bastante atenção das empresas. Big Data é outro tema também. Tá? Então, se você imaginar o número de acessos à internet, buscas e assim por diante, que estão sendo feitas diariamente na internet, isso gera uma massa de dados brutal. E uma parte dessa massa de dados é estruturada, você consegue guardar em bancos de dados, você deixa lá no SQL, Oracle, DB2, não importa. Tá? E uma outra parte é desestruturada. Então, sites que foram acessados, isso é desestruturado. Tá? Como é que eu vou trabalhar com essa massa de dados? Como é que eu vou trabalhar em cima dos dados da minha comunidade no Facebook, desde que eles façam opt-in, né, dizendo pode usar meus dados não privados, mas os dados de onde eu naveguei para poder fazer algum tipo de análise. E, em cima disso, eu quero trabalhar para oferecer alguma outra coisa para o meu cliente, para o meu usuário. Tá? Então, Big Data é um outro tema. Redução de papel, né, isso o tempo todo. O governo, não só o governo federal, mas o governo, de uma forma geral, está reduzindo muito a quantidade de papel com que eles trabalhavam. Então, no passado, isso uns 15, 20 anos atrás, você entrava na mesa, na sala ali do Ministério da Fazenda, qualquer um deles, tinha uma pilha de processos, desse tamanho para o cara avaliar. Pilhão. Agora ele tem a mesma pilha, mas está no computador. No mínimo, é mais saudável, porque não tem mofo. Não é brincadeira, isso que é o pior. Né? Aquele mofão, todo aquele pó, né, era terrível. Agora, você imagina o espaço para você armazenar fisicamente aquela papelada toda. E aí pega fogo. Fala, pum, pegou fogo. Aquilo ali não dá para você fazer backup, né? Tira xerox de tudo. Né, e manda para outro canto. Não dá, é complicado, né? Como é que é? Ah, sem dúvida. Então, aqui são alguns exemplos. Outro exemplo que a gente tem ali, ó, inovações. Então, todo mundo, hoje em dia, se diz inovador. Ah, eu sou inovador. É mesmo, você é inovador? É. O que você fez revolucionou a indústria? Revolucionou nada, foi uma evoluçãozinha. Mas, ok, todo mundo é inovador. Para eu ser inovador, eu tenho que conseguir trabalhar sempre junto às áreas de negócio. Tá? E corte de custos. Imagina, nessa época que só se fala nos últimos anos em crise o tempo todo, né, corte de custos é um dos temas mais relevantes para qualquer área de negócio. Tá? Então, esses daqui são alguns exemplos do que um arquiteto deveria levar em conta quando fala em estratégia ou trabalhar junto à estratégia de negócios. Aqui tem um exemplo
do que a gente fez há uns anos atrás, que era um projeto de BI, que a gente fez em cima da base de dados da nota fiscal eletrônica. Tá? A primeira coisa que a gente perguntou, para que você precisa disso? Ele falou, porque eu preciso combater fraude. Tá bom, fraude em cima do ICMS. Tá? O problema era ICMS. Tá bom. Bom, que tipo de fraude acontece? Aí o cara começou a contar os vários tipos de fraudes que acontecem. Foi contando tal, e em cima disso a gente bolou uma solução, e essa solução mastigava os dados e permitia uma série de análises, dentre as quais estavam as que o cliente pediu, e tinha algumas outras a mais. Tá? E como é que a gente posicionou esse projeto para que ele não fosse abandonado logo de saída? Né? A gente fez o seguinte, assim que o projeto terminou, o retorno dele veio com 2 pesquisas. Ela fez 2 pesquisas na base, o resultado dessa pesquisa voltou para ele um valor que tinha sido sonegado, né, fraude, né, que tinha sido sonegado, um valor que tinha sonegado maior do que o custo do projeto. Legal, né? Gente, isso é legal pra caramba. Vocês estão cansados que é fim de dia, mas é legal pacas. Tá? Imagina o seguinte, o que o cara conseguiu ver? Ele conseguiu ver o seguinte, eu sou um fornecedor de uma determinada área, de um determinado segmento de negócios. Tá? Então, eu sou fornecedor, eu sou um contribuinte. Tá? Contribuinte, pessoa jurídica. Tá. Aí eu vou lá e emito nota fiscal. E eu falo o seguinte, olha, nessa nota fiscal, estes produtos aqui vão se sujeitar à alíquota de 7% de ICMS. Esse outro tanto de 12% e assim por diante. Ficou legal. Né? Tá? Então, o cara fez isso. Tá bom. Agora eu quero comparar o seguinte, essa foi uma das análises que eles fizeram, uma das consultas. Eu quero comparar cada um dos contribuintes, ou um determinado contribuinte, tinha as 2 formas, quero comparar um contribuinte, né, a porcentagem que ele lança de notas, ou de valor de notas, na verdade, em cada alíquota, eu quero comparar isso com de todas as outras empresas, com o valor médio de todas as outras empresas do mesmo segmento de negócio que esse cara. Então, eu sou de agronegócio, os outros caras de agronegócio. Tá, e vai comparar. E aí eles viram algo do gênero. A média do segmento é lançar, sei lá, 20% 80% dos valores das notas, 80% na alíquota de 12%. E esse contribuinte aqui, ele lança 70% na alíquota de 7%. Opa! Esse cara está fora do padrão do segmento dele. Então, vamos separar esse cara, e aí sim, vamos mandar o auditor fiscal para ir lá ver se realmente está errado ou não. Tá? Essa foi uma das pesquisas que a turma fez. Tá? E aquilo ali em cima é uma análise de mercado que foi feita na época, com os diversos fornecedores de soluções de BI, para saber onde é que estava cada uma das soluções, para o cara se sentir mais confortável em adotar uma determinada solução. Tá? Essa que é a historinha do que está aí. Uma outra historinha também que é bem interessante. A turma de negócio adora historinha. Tá? Qual que é a historinha? A historinha tenho esse direcionador de negócios aqui, ou os business drivers do lado de lá. Tá? Então, pegar esse de baixo aqui. Ó. Os clientes estão procurando por produtos diferenciados. Isso é um driver de negócio. Então, eu tenho isso em mente o tempo todo. O cara está procurando produto diferenciado. Tá? Isso eu tenho em mente. Tá. Do ponto de vista de negócio. E agora eu vou procurar o seguinte. Tá legal. Em relação a isso, qual que é o meu objetivo de negócio que faz com que eu olhe para esse direcionador? Meu objetivo de negócio é, se eu conseguir reduzir o tempo de colocar alguma coisa no mercado, para colocar novas funcionalidades no mercado, eu consigo atender esses caras aqui que estão procurando produtos diferenciados, porque eu consigo entregar mais produtos diferenciados no mesmo tempo. Essa que é a ideia. Puxa, legal. Se eu conseguir fazer isso, qual que vai ser o benefício? Né? Porque o que o cara quer é isso aqui. Tá bom, ele quer isso, mas que benefício vai trazer? O benefício que vai trazer é, eu vou conseguir capitalizar como sendo o primeiro a entregar produtos no mercado, e isso vai trazer para mim um aumento de vendas de 15% em 2 anos. Esse é o benefício que ele está vendo. Veja que eu estou em negócios. Puxa, joia. Agora eu vou começar a caminhar para o lado de mudanças. Tudo bem, você quer aquilo, você vai conseguir esse benefício, o que você tem que mudar para conseguir viabilizar aquilo ali, do ponto de vista de negócios? Por exemplo, o planejamento e conceito de produtos tem que mudar. Tem que ser mais ágil. Tá.
Do ponto de vista tecnológico, o que eu preciso fazer para que aquele planejamento seja mais rápido? Eu preciso ter uma plataforma para desenhar, para design, né, para inventar produtos novos, produtos de negócio, né, novos. Se eu tiver uma plataforma dessas, vai ser joia. Puxa, legal. Que tipo de solução, do ponto de vista de TI, faz com que aquele negócio seja possível? Seja possível ter uma plataforma de design que seja mais rápida. Por exemplo, eu ter uma plataforma global de colaboração. Então, ao invés de eu ter grupinhos fechados, eu sou um multinacional, ao invés de ter grupinhos fechados em cada uma das subsidiárias, eu tenho um lugar comum para compartilhamento, para colaboração de informações. Então, agora eu consegui mapear desde o que conduz o negócio da empresa até o que eu preciso implementar do outro lado para que aquilo se torne verdade. E aí eu preciso, em cima disso, fazer um mapeamento de qual é ou quais são os indicadores de negócio, os valores, as métricas de negócio, ROI, redução de custo e assim por diante, que vão permitir isso daqui. Eu tenho um mapinha que leva de um ao outro. Então, quando eu precisar, lá na frente, agora eu sou um cara de TI, justificar por que eu vou investir tanto numa plataforma de colaboração, falar, vou investir tanto porque vai me dar aquele resultado de negócios lá. Ó. E aí o cara vai e consegue dar a grana para mim. E eu passei a ser parte do investimento e não parte do custo. TI é visto como custo. Fala. Só? Caramba! Então tá. Human Dynamics. Vamos lá. Olá, pessoal. Human Dynamics é equipe. Tá? Deixa eu voltar o mouse aqui para... Joia. Então, aqui, olha, alguns exemplos. Lidar com diferenças culturais. Né? Saber apresentar. Você vai ter que apresentar, em termos de negócios, para alguém. Você é um arquiteto. Você tem que apresentar, do ponto de vista tecnológico, para alguém. Né? Nos dois casos, tem que saber apresentar para eles, falando no termo que cada um entenda. Tá? Saber escrever. Gente, é difícil escrever. Nossa Senhora. Como é difícil escrever. Quer ver? Deixa eu dar uns exemplos aqui para vocês. Esse é legal. Negociação. Eu separei aqui, ó. Isso aqui não é meu, não, tá? Eu já vi isso acontecer milhões de vezes, mas não fui eu que inventei esse negócio aqui, não. Você acha na internet. Tá? Então, não precisa copiar. Tem na internet. Você procura lá erros de escrita, ou dicas de escrita, alguma coisa assim. E aqui ele dá os vários exemplos citando o erro no próprio texto. Né? Então, por exemplo, nunca generalize. Generalizar é um erro em todas as situações. Né? É bacana, isso é divertido. Né? Quer ver o que mais? O 9 eu prefiro não falar a respeito. Deixa eu ver qual mais. A primeira, evitar ao max a utilize de abrev. Né? Então, procura evitar esse tipo de coisa. Seja mais ou menos específico. Né? É o cara que vai, escreve todo o texto dele, a sugestão toda dele, no final coloca ou não. Né? Ó, mais alguns. Ó. Frases com uma palavra. Né? Pô. Mesóclises, evitá-las aí, né? O 22. Esse eu acho bonitinho. Olha o 26, que bonitinho. Cuidado com a ortografia para não estrupar a língua portuguesa. Né? É uma beleza. Os problema, né? Gente, uma vez, é que a gente tem pouco tempo, eu não vou contar a história, mas uma vez eu vi duas pessoas conversando, e uma estava ensinando para a outra a diferença entre problema e problema. Gente, tinha até uma lógica por trás disso, fiquei surpreso com isso. Foi divertido. Tá bom, não vou aguentar. Problema é quando é assim, eu estou com um problema aqui nas costas, que está doendo, eu estou com um problema. É um negócio mais de saúde. E problema é quando dá um problema no meu computador, que não está funcionando, é um problema. Então, nas coisas é problema, na gente é problema. Entendeu? Essa que é a ideia do problema e do problema. Tem mais alguma legal aqui? Tem um monte. O gerundismo, lá no 28, né? Então, olha, gente, em 5 minutos a gente vai estar acabando a palestra, mas vocês podem estar perguntando à vontade, para não estar ficando com dúvida, tá? Então, vocês fiquem à vontade. Outro tema que a gente costuma ver bastante, além do Human Dynamics.
o ambiente de TI. E ambiente de TI é bem o que essa imagem diz, é controle. Isso é controle. Então, eu tenho que ter controle sobre o que está acontecendo, se é na nuvem, se não é, e assim por diante. Então, você tinha perguntado, e o Product Owner tem a ver? Aqui, por exemplo, tem a ver com gerência de projetos. Porque o arquiteto vai estar lá, como ele está no meio entre negócios e tecnologia, no lado, por exemplo, de tecnologia, tem os caras de tecnologia, desenvolvedor, testador, o cara de operações, o cara de user experience, etc., com quem ele vai ter que conversar. Tá? E ele tem que ter o conhecimento, pelo menos, ele não vai ser o gestor do projeto, ele não vai ser o gerente do projeto, mas ele tem que ter conhecimentos de gerência de projeto, tá? Até para que aquilo que ele sugira possa ser implementado. Tá? E acompanhado. O que mais? Plataformas, acabou, são os frameworks, tá? São os frameworks que eu vou usar. Tanto um framework para arquitetura, TOGAF, por exemplo, Zachman, são alguns frameworks de arquitetura, quanto frameworks de desenvolvimento, que eu tenho que conhecer também. Tá? Então, eu tenho que conhecer lá o Agile, o Agile, né? Tem gente que fala Agile, é uma questão de preferência, o Scrum e assim por diante. Tá? Scrum e por aí vai. Então, tem que conhecer isso daí, para você saber como uma determinada solução está sendo construída e entregar para o pessoal de negócios que aquilo está sendo desenvolvido desta maneira e trazendo esse determinado valor em cada momento. Tá? Aqui tem um exemplinho de estruturação para mostrar a figurinha ali do TOGAF. Aquilo ali é como é que você constrói uma arquitetura, é um processo, não é? TOGAF é um processo. Ele não chega a ser um framework de verdade, ele é um processo para o desenvolvimento de arquiteturas. Desenvolvo uma arquitetura, implemento, desenvolvo a segunda versão dela, implemento, terceira, quarta e assim por diante. Tá? Então, eu não preciso, logo de saída, ir para uma arquitetura final. Eu posso ter arquiteturas intermediárias dentro da minha solução. Eu posso ter uma solução, por exemplo, que comece on-premise, e daqui a alguns anos vá para a nuvem. Então, se eu sei que ela vai para a nuvem, eu já faço alguns direcionamentos na minha construção, no meu desenvolvimento, para facilitar depois essa minha solução ir para a nuvem. Tá? Aqui tem um outro modelinho de governança para o Enterprise Architect. Então, veja que eu tenho aqui várias arquiteturas. Tem arquitetura de infra, de solução, tem Enterprise Architect também. Tá? Então, o que é? O cara vê o que está acontecendo, que é esse amarelinho, priorizou, começa a planejar aquela determinada iniciativa, chama, aqui, como é o caso, é o arquiteto o Enterprise Architect, então, ele chama o arquiteto de solução ou de infraestrutura, trabalham juntos no planejamento, e depois a turma desenvolve. E o arquiteto corporativo, ele é que vai ficar verificando se o valor de negócio está sendo atingido ou não. Essa que é a ideia desse cara aí. Que eu fui para a transparência errada aqui. Isso. Esse aqui. Os atributos não funcionais, ou atributos de qualidade. Exemplos. Escalabilidade, segurança, usabilidade. Notem que segurança está isolado, né? Esse não dá para colocar junto com os outros. Esse daqui merece destaque, assim, vermelhinho, piscante e tal. Ainda mais hoje em dia, com o volume de informações e o volume de pessoas tecnologicamente competentes para quebrar segurança, né? Assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Para não vazar informação para nenhum lado. Usabilidade, localização e globalização são assuntos que a gente deveria lidar. Tá? Então, são algumas informações, algumas competências que o arquiteto tem que conhecer, ele tem que saber o que é. Como é que eu faço para uma solução ser mais escalável? Como é que eu faço uma solução ser mais segura? Como é que eu faço uma solução ser mais isso ou mais aquilo? Por quê? Porque esse cara, o arquiteto, ele vai pegar aquele desenho que ele está sugerindo e vai defender aquilo junto ao cliente. Então, ele vai dizer, olha, isso aqui dá para fazer à custa daquele outro. É um balanceamento que vai ter que ser feito o tempo todo. Tá? Isso não tem muito jeito, esse balanceamento tem que ser feito. Tá? É muito difícil você conseguir uma solução que resolva tudo, todos os atributos de qualidade. Mas não peque por omissão. Essa que é a ideia. Puxa, não tem personalização nessa solução. Não tem porque a gente optou por não ter mesmo. Mas pelo menos você parou para ver se ia ter ou não. E optou por não ter. É melhor do que não tem AE. Ih, o AE dançou, né? O AE gera retrabalho e por aí vai. Então, essas são algumas das
competências que a gente deveria ter, e aí eu tenho as competências específicas de software, específica de infraestrutura, de negócios, de informações, e cada um desses arquitetos, conhece alguma coisa. Tá? Só para voltar um pouquinho para um assunto que a gente tinha falado, a gente tinha falado disso aqui, né? Lembra? No começo? Pô, isso aqui não é um bom modelo? Não, não é. Né? Mas está tão ruim? Não, está bonitinho. Ó, o cinza está dentro, aqui não está fugindo da margem, da bordinha, está bem pintadinho. Né? Está bonitinho. Né? Chega a ser fofo. Mas, em termos de utilidade, não é muito útil, não. Assim seria um pouco melhor. Ó. Aqui, claramente, você distingue o que são servidores, o que são elementos básicos de rede, de infraestrutura de rede, roteadores, switches, etc. Você vê claramente o que é storage, você vê claramente as áreas de perfis diferentes de acesso, de segurança. Então, isso está mapeado aqui. Ó. Aqui você consegue ver. Naquela outra figura estava faltando tudo isso. Apesar da outra ficar mais bonitinha lá no quadro lá do prezinho. Tá bom? Pessoal, é isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje. Então, puxa, o arquiteto tem que saber tudo isso para ser arquiteto? Não. Você tem que saber o que é isso daí. Sabendo o que são essas coisas, você vai ver aonde você tem pontos de melhoria e aonde você já está legal. Onde eu estiver legal, continuo só praticando. Onde for ponto de melhoria, eu vou procurar oportunidades em que eu possa exercitar aquilo. Isso se você tiver interesse em virar um arquiteto. Ah, não, mas eu já sou um arquiteto. Ótimo. Então, pega alguma dessas coisas que você ainda não domina e exercita. Vai ficar um arquiteto melhor. Só isso. Tá joia? Então, é essa a ideia. Separação de desenvolvedor e arquiteto existe? Não. Não tem isso. Né? É mais ou menos o que eu falo quando o pessoal fala assim, eu sou consultor de dev. Ah, legal. Ou o outro fala, eu sou consultor de infra. Puxa, legal. Então, você fez um curso de ciência da computação em infra. Não. Mas não tinha separação? Não. Então, meu amigo, você é um profissional de TI. Você não é um consultor de dev, um consultor de infra. Você pode ser um consultor especializado em algumas coisas de dev, mas tem que ter conhecimento de infra também. Quer um exemplo bom? Você fazer um site. Você é o desenvolvedor. Você não manja nada de infra. Beleza? Sou desenvolvedor. É o último exemplo, prometo. Tá? Ele é maior que eu. Tá? Então, eu sou um desenvolvedor, não sei nada de infra. Vou usar a tecnologia Microsoft, que é a que eu conheço. Tá? Então, vou lá e desenvolvo um site. Beleza. Vamos testar? Vamos. Ih, tem que chamar o cara de infra para colocar lá no IS, porque eu não sei. Como é que configura mesmo? O que é mesmo? Tem application pool que tem que colocar lá no IS? O que é isso mesmo? E o cara não sabe. Putz, bom esse cara de dev. Ele não consegue concluir nada, porque ele depende do cara de infra. E o contrário também é verdade? Pega o cara de infra lá. Uma das coisas que o cara de infra mais faz, script para rodar lá no PowerShell, no Shell. O que é isso? Programação, desenvolvimento. Com classes específicas e tudo mais de infra. Mas é desenvolvimento. Então, um profissional, para ser completo nessa área de TI, ele tem que conhecer os dois lados. Ele vai conhecer um com maior propriedade, com maior profundidade. Isso é verdade, ele vai ser um especialista em algo. Mas tem que conhecer o resto também. Tá? Arquitetura, a mesma coisa. Não, eu não quero ser arquiteto. O arquiteto ele para nos projetos antes da implementação. Né? Final, eu gosto de ir lá e fazer acontecer. Tudo bem, mas conheça o que o arquiteto faz. No mínimo, vai ficar mais fácil a conversa com ele. E a mesma coisa o arquiteto para o lado de desenvolvimento. O cara bola uma solução que não dá para fazer. Né? Não é factível por causa de tempo, por causa de recurso, não importa, mas não é factível. Tem que saber o que pode ser sugerido ou não. Tá joia? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Desculpa estourar um pouquinho o tempo. Né?